Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Está no ar mais um episódio do podcast Em Foco. Eu sou Francis Lima e hoje nós iremos falar sobre um tema bastante fascinante e muito interessante, por sinal. Nós iremos falar de um assunto que mistura curiosidade, ciência, biologia e, claro, a biodiversidade da região dos Carnaubais. Estou recebendo aqui nos estúdios do podcast o biólogo Hernandes Leite, que vai conversar com a gente sobre essa importante biodiversidade da nossa região, que chama a atenção para a descoberta de uma planta carnívora que recentemente foi descoberta, e hoje nós iremos falar sobre essa planta, sobre como funciona o mecanismo da alimentação dessa planta e também sobre a questão do cuidado com a diversidade ambiental, com os crimes ecológicos que geralmente acontecem na região dos Carnaubais, de uma forma geral. E o Hernandes Leite, conhecedor da biologia, da ciência, tem um vasto conhecimento sobre essa questão de preservação, veio conversar com a gente hoje, na verdade, dar uma aula sobre a questão da preservação ambiental. Inclusive, o Hernandes também atua na preservação ambiental da Serra de Santo Antônio e também do Açude Estrela. Hernandes, seja bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer estar recebendo você aqui. Olá, Francis, tudo bem? A nossos telespectadores também, É um prazer estar aqui com vocês, conversando principalmente sobre um tema muito interessante, que é a biodiversidade aqui da nossa região, como do geral, aqui do estado do Piauí. São temas muito relevantes, Falar de meio ambiente, falar de natureza, falar de plantas, que é a minha área de pesquisa, Como botânico, é sempre um prazer. Hernandes, você é biólogo. Desde quando você tem esse fanatismo, essa fascinação, digamos assim, pela biologia, pelas plantas, pelo ambiente? Conta pra gente como que começou a sua trajetória nessa área da biologia. Eu sou biólogo, formado pela UESP, e a minha trajetória de trabalhar com o meio ambiente, essa paixão, acho que veio desde criança, Eu sempre gostei muito de plantas, sempre gostei, mas como professor mesmo, depois da minha formação, no período da graduação, eu comecei a ter esse contato com a pesquisa científica e logo esse contato também veio muito, se fortaleceu quando a rede de apoio que a gente encontra profissionais que nos apoiam, trabalhar com isso. E em 2019 eu fui orientado pela professora Cruzinha, que é diretora da UESP, e a gente começou a trabalhar com plantas na Serra de Santo Antônio. E logo essa paixão surgiu, com a serra, e eu criei uma ligação assim que eu digo assim, a serra, nós somos ligados, Sempre eu vou na serra, às vezes, mesmo sem em período de pesquisa, eu sempre vou pela serra, olhando como está. Então, essa paixão pela biologia já vem de muito tempo, Certo. Hernandes, o que é que torna a região de Campo Maior atrativa para você na questão da biodiversidade? O que é que chama a sua atenção com relação à biodiversidade de Campo Maior? Olha, Campo Maior é privilegiado porque nós estamos inseridos em uma área que nós chamamos de corredor ecológico, que hoje a gente chama aqui, é uma área que a gente chama Complexo Vegetacional de Campo Maior, que é uma área que não é só Campo Maior, vai desde do sul do estado e vai ali até 7 cidades mais ou menos, um corredor ecológico de muita importância. É que a gente tem não só na fauna, mas como a gente tem também na flora plantas únicas, ocorrência de espécies que a gente tem inserido dentro desse complexo, que é uma transição de cerrado, caatinga, temos plantas endêmicas da Mata Atlântica, então é bem misto, E nós temos aí a nossa savana, que são os carnaubais, que dá esse charme, que dá essa riqueza para a nossa região, Existe alguma espécie de vegetação que existe somente aqui na região de Campo Maior, que você reconheça? Olha, aqui nós temos algumas plantas que são bem restritas. Plantas únicas mesmo, para dizer assim, só ocorre aqui. A gente tem a ocorrência de uma bromélia, a díquia tubifilamentosa, que ela foi encontrada em cima da serra, Parque Estadual Serra de Santo Antônio, pela professora Gardênia Souza. E ela é uma espécie nova, registrada para o estado do Piauí. Então a gente não tem registro de ocorrências em outras áreas, aqui no estado do Piauí nem na região. Então é uma planta que eu poderia dizer assim, ela é bem restrita, aqui a Serra de Santo Antônio.
e também a região de Campo Maior. Nós temos outras plantas, como a euforbiácea, que é muito bonitinha lá em cima da serra, parece um bonsai, que ela só é registrada em 2 lugares no Piauí. Então, aqui na Serra das Confusões. Então, nós temos espécies de plantas bem, vamos dizer assim, com ocorrências bem raras, né? Hernani, tem um assunto que vem chamando bastante atenção, né? Uma curiosidade acerca de uma planta carnívora recentemente que foi descoberta aqui na região dos Carnaubais. Essa planta, ela foi encontrada aqui, ela é nativa somente aqui de Campo Maior. Fala um pouco mais pra gente sobre essa planta. Na verdade é assim, essa que é o triculário armige, né? Ela foi registrada em 1939, né, por um botânico inglês. E aí ela foi coletada e descrita, né, que é um processo normal. A gente encontra uma planta, verifica se não há registro nela na flora, então a gente faz um trabalho registrando essa planta, né, como se registra um bebê, né, dá ali o nome, dá todas as características, né. Então essa planta ela foi encontrada a primeira vez em Minas Gerais, que é um clima totalmente diferente do nosso, né, a vegetação de cerrado. Depois foi encontrada em São Paulo e ela foi registrada no Pantanal. Para o Nordeste não havia registro dessa planta. Então, é uma ocorrência nova, esse nosso trabalho é uma ocorrência nova para o estado do Piauí e uma ocorrência nova para o Nordeste, porque não havia registro dela no Nordeste ao todo, né? O último registro dessa planta foi no Pantanal, em 2017. E havia muito pouco na literatura sobre ela, então os dados eram escassos sobre essa planta. Nós tivemos que ir atrás, passar dias pesquisando sobre ela, sobre as características morfológicas, tentando realmente confirmar se era essa espécie, né? Mas em alguns estados do Brasil ela estava há mais de 80 anos sem registros. Então foi uma surpresa para a gente encontrar ela aqui no estado do Piauí, porque temos um clima diferente da onde ela já foi encontrada, né? O mais parecido é lá no Pantanal, né? Que tem áreas alagadas, e também o clima é um pouco quente como o nosso, né? Apesar do nosso ser um pouco mais quente. Mas é uma planta bem rara. É uma surpresa pra gente encontrar ela. A gente está tentando mapear em outros estados para fazer aí então uma literatura mais ampla sobre essa planta, mas muito interessante, que ela é uma plantinha bem diferenciada, né? Você que encontrou essa planta aqui na região? Sim, em 2023 a gente está fazendo o levantamento das plantas aquáticas, né? Para o Nacional de Botânica, que é um dos maiores eventos que nós temos no Brasil, que é o Congresso Nacional de Botânica, onde se reúne profissionais do mundo todo, não só do Brasil, mas do mundo todo. E aí a gente estava fazendo esse levantamento, inclusive um trabalho muito, muito grande assim, que a gente fez, muitas plantas aquáticas, né? Macrófitas e outras plantas que a gente encontrou aqui na nossa região de áreas úmidas, né? Que a gente chama de áreas palustres, que são áreas que tem ali uma certa umidade. E aí no meio dessas plantas, dessa busca, eu encontrei essa plantinha que, no entanto, eu não conhecia, né? Porque fugia da minha área de pesquisa, de conhecimento. E na ciência nunca a gente conhece tudo, né? E aí, como é um trabalho também que eu faço desde 2018 nas redes sociais, que a postagem nas redes sociais com cunho científico, né? Que hoje a gente chama de divulgação científica. Então eu postei lá as imagens das plantas que eu estava coletando e no meio delas estava a utriculária. E o Paulo Gonella, que é um pesquisador, hoje ele está em São Paulo, mas é um pesquisador assim que tem uma carreira muito bonita e sólida com essas espécies de plantas, né? Que são plantas carnívoras, plantas insetívoras. E ele imediatamente me contactou, né, perguntando se eu tinha coletado, e eu expliquei para ele que sim. E ele me falou, essa planta ela tá dada como extinta em alguns lugares no Brasil. E aí a gente já marcou para fazer a busca na literatura, para saber se já havia registro dela para o estado do Piauí, e não havia, né, nem para o Nordeste. E aí a gente começou a buscar aí um grupo de pessoas para fazer esse trabalho. Não dá para fazer um trabalho desse tamanho sozinho, né? Como foi que você reconheceu essa planta? Você estava fazendo alguma pesquisa de campo, alguma coisa, e viu uma planta, achou interessante, já tinha visto alguma foto? Como foi que você identificou essa planta na hora? Eu não conhecia essa planta, né? Foi uma coincidência, assim, que eu chamo assim de sorte, né? No meio de várias plantas que a gente estava coletando, a gente coletava uma planta que estava desaparecida e não tinha registro para o estado do Piauí. O importante
para tudo isso acontecer foi realmente a divulgação nas redes sociais, porque tanto o Paulo Gonella como o Matheus Pestana, que é outro pesquisador de plantas aquáticas, né, que entrou em contato, eles que fizeram todo o trabalho de identificação, né? Porque dentro da botânica existem áreas que a gente tem que... A gente não dá conta de tudo. Então tem os taxonomistas, tem pessoas que trabalham com morfologia. Então essas pessoas, a gente tem que trabalhar. No meu caso, eu trabalho mais com a florística e hoje trabalho com plantas alimentícias. Então a gente precisa unir um grupo ali para realmente chegar e dizer, essa planta é nova, essa planta está desaparecida, né? Uma nova ocorrência. E aí a gente teve que montar esse grupo de taxonomistas, de especialistas nessas plantas, para bater o martelo e dizer, essa planta realmente é a planta tal e estava desaparecida, né? E surgiu aqui nessa região. E surgiu aqui nessa região, né? E sem falar, não é que surgiu aqui nessa região, surgiu num lugar específico, que é a Lagoa do Bode, aqui que é ali... Na região do Alto do Meio, né? Na região do Alto do Meio, que ela fica ali na PI, bem no início ali da PI 115 com a 343, né? Com a BR-343. Então ela fica bem... A lagoa ali de uma biodiversidade muito grande, né? Uma riqueza ecológica muito grande. E que está nos surpreendendo porque não é só essa planta que ocorre lá, mas tem outras plantas que ocorrem lá nessa área que é bem restrita a essa lagoa. E se a gente não encontrou em outros lugares, né? Hernani, essa planta, ela se alimenta basicamente de insetos ou de outras coisas? Ela oferece algum risco para os animais, para as pessoas? Na verdade, quando a gente fala assim, plantas carnívoras, insetívoras, as pessoas tendem a ter uma imaginação fértil em relação, né? Mas, na verdade, não. Essa planta ela é considerada carnívora porque ela faz a digestão de alguns microfauna, pequenos crustáceos, larvas de mosquito. Não significa que a pessoa chegar perto ela vai morder, não é basicamente não. Isso, né? Protozoários, né? Pequenos protozoários, então isso é coisa microscópica, né? Ela possui umas estruturinhas que parecem umas sementinhas, são chamadas de utrículo, né? Por isso que dá o nome de utriculárias. E esses utrículos são armadilhas muito pequenas que são especializadas ali produzir ali enzimas que faz a digestão. Quando esse animal, né, a pequena fauna ali, lá uma larva de um mosquito, vamos trabalhar em cima disso, né? Ela toca naquela armadilha, ela libera enzimas e essas enzimas paralisam ali a presa e ela faz a quebra, né, a digestão dessas enzimas. Na verdade, ela nem chega a ingerir o animal ali, a larva, né? Ela simplesmente digere só as proteínas do animal. Entendi. Mas ela faz fotossíntese normal, tanto que ela tem uma bolsazinha que a gente chama de bexiga, que ela infla aquela bolsinha e ela sobe para a lâmina d'água, né? Que ela tem vida livre, ela não é fixa que nem as outras plantas no substrato. Então ela se desloca pela lâmina d'água e quando ela vai florescer, ela infla essa bolsa, né? E aí fica sobre a lâmina d'água. Tanto que essa planta, ela no total tem 6 centímetros. Então é muito pequenininha. Muito pequena. Você disse que ela já está extinta em algumas regiões do Brasil, né? Aqui na região dos Carnaubais, ela está presente lá na Lagoa do Bode, naquela região, o ano todo. Ela tem também possibilidade de chegar a desaparecer, ser extinta ali da nossa região? Olha, ela é uma planta que a gente chama de planta anual. Essas plantas anuais são aquelas que aparecem num período e depois elas somem, né? Então ela aparece com as águas, no período das chuvas, com a cheia da lagoa, e desaparece mais ou menos no final ali, quando as águas começam a baixar. Ela fica ali no substrato, apenas os utrículos, né? E quando chove, ela começa novamente o processo de surgimento, né? Que a gente vamos falar assim. Então ela é uma planta que ela tem um período muito curto para se reproduzir, para se estar ali fazendo todo esse processo, né? De surgimento, de desenvolvimento, de floração, de polinização, que é uma outra área que a gente está ainda trabalhando, descobrir que insetos polinizam ela, se abelhas, se são outro tipo de inseto, ou se ela usa a agrohidrogoria, né, para fazer essa polinização, que é uma parte que a gente não conhece dessa planta, porque há muito pouco na literatura, e é a gente que tem que fazer isso, né? Então a gente está trabalhando sobre isso, mas é uma planta muito restrita. A gente só encontrou ela em uma porção da Lagoa do Bode, não é em toda a lagoa, uma população pequena, vamos dizer assim. Então há sim um risco real dessa planta realmente desaparecer da nossa flora. Quais são assim os cuidados principais que nós devemos ter para que essa planta ela não desapareça da nossa região? Um dos cuidados é a interação humana. O ser humano ele tende
a impactar muito o ambiente, né? E lá na área é utilizado como um pasto, né, para animais. Então isso também É um risco, é um né? risco, né? Mas a gente mantendo a área da lagoa preservada, sem lixo, sem impactos maiores para o meio ambiente, eu acredito que dá para se manter ela, a população dela, né? A gente está trabalhando para ver se a gente consegue multiplicar essa planta em laboratório, em viveiros, né? Dá todo um trabalho, porque a gente tem que manter um viveiro com água, é tipo um aquário, né? Sim. E tentar adaptar as condições, porque tem toda a condição físico-química dessa planta, saber qual a temperatura ideal para ela, como, né, saber se ela vai se adaptar a essa pequena porção. Por isso a gente precisa de estudos mais elaborados, né, para conhecer tudo sobre essa planta e sobre a água também, onde ela está inserida, né? A população pode visitar para conhecer essa planta, caso quem tenha curiosidade, ou é uma área que está reservada para cuidados e não pode receber visitantes? Eu digo assim, porque é um lugar úmido, né? Uma Sim. lagoa. É uma planta assim que é interessante para a pesquisa, para o meio ambiente, mas não é tão chamativa para a população, tipo, observar, né? Então a gente tende mais pelo lado da preservação. Eu vejo assim, quanto menos contato a população tiver diretamente com esse local, mais preservado eu acredito que será a área, né? Porque tende o pessoal a começar a visitar, jogar um lixozinho por ali, pisar onde não deve, né? Então isso tudo gera um impacto, né? Porque lá no Parque Estadual também a gente tem outra planta carnívora, né? Só que ela já é de conhecimento amplo em todo o Brasil, mas que ela ocorre só lá no topo da serra, que a gente chama Serra do Bugarim, que é uma das áreas do parque, que fica ali mais ou menos por rumo do ecossítio, né? Lá também a gente tem uma drósera, que é uma planta carnívora mais conhecida. E ela já é diferente da utriculária, porque ela se alimenta de insetos. O inseto pousa sobre os tentáculos dela, ela tem uns tentáculos que parece mais com a mão, assim, né? Tem vários tentáculos e eles são pegajosos. Então moscas, mosquitos, pequenos insetos pousam ali sobre ela, principalmente porque ela vive também em lugares que acumulam a água, né? Então ela usa isso como uma armadilha. E ela se fecha ali os tentáculos e consegue fazer a digestão desses animais. Ela, no caso, a gente considera como insetívora, né? Porque ela se alimenta de pequenos insetos, larvas. Então tudo que chegar ali que tiver proteína, ela vai estar fazendo essa digestão. E lá a gente já colocou placas, porque ela ocorre em um pequeno lugar e ela também é muito pequena, tem em torno de... A maior que a gente registrou tinha 6,5. Então são plantas muito pequenas que têm uma importância ecológica muito grande, porque elas ocorrem em lugares preservados, lugares que tem ali um ambiente mais intacto, ainda a gente diz assim. E lá a gente colocou placas mostrando que a planta ocorre naquele lugar, para ter cuidado onde pisar. Como lá a gente tem um número maior de visitantes que sobe a serra para fazer trilhas, né? Então a gente identificou. O único problema é que sempre aparece um vândalo para quebrar essas placas, né? Sempre tem que ter, né? E aí a gente sempre tem que estar lá, indo lá visitar, olhar como é que está a ocorrência dessa planta lá também. Então tem... Hernando, o que esse tipo de descoberta ele revela sobre a biodiversidade da região de Campo Maior? Olha, eu digo que a flora, principalmente a flora, que é a parte que eu trabalho, do estado do Piauí, está sendo descoberta ainda. Porque ainda existem muitas plantas que não é conhecida, muitas novas espécies que a gente está trabalhando aí, e mostra uma riqueza maior do que se imagina. Porque a visão que o mundo fora tem do estado do Piauí é que é um lugar seco, um lugar quente. Nós podemos ter um sol para cada um, como diz o povo. Aqui é quente, mas aqui a gente tem uma riqueza na biodiversidade muito grande. É muito diversa a nossa fauna, a nossa flora é muito rica, né? Nós temos plantas, por exemplo, a carnaúba, por exemplo, ocorre restrita ao Nordeste, em 3 estados, por exemplo, e tem uma riqueza muito grande, uma utilidade muito grande, né, para a economia aqui do nosso estado. E temos outras plantas medicinais, alimentícias que ocorrem aqui, que é muito, muito importante, né? Certo, agora deixa eu dar um recado rapidinho para quem está nos assistindo, que gosta de comprar barato, ter variedade e, claro, lembrando para você que o Mix Boi Gordo Atacarejo toda semana tem o dia D das ofertas, tá bom? Você assiste no Instagram do Campo Maior em Foco ou do Mix Boi Gordo e, claro, toda semana você aproveita as novidades, as ofertas
E claro, enche o carrinho e paga preços bastante acessíveis. Mix Boi Gordo Atacarejo tem uma variedade de produtos alimentícios e você encontra, além de tudo, ofertas no setor de limpeza, no setor de hortifrutos e também no setor de açougue semanalmente. Acompanhe as redes sociais para você não perder nenhuma oportunidade de comprar barato. Mix Boi Gordo Atacarejo está localizado ali, né, na Avenida Alto Longá, no bairro de Fátima, onde funcionou, né, a Central Carnes. Para maiores informações e promoções, acompanhe o Instagram oficial, @mix_boigordo_atacarejo. E você que ainda não comprou o fardamento do seu filho, lembrando que as escolas elas têm, né, uma tolerância para quem não comprou o fardamento escolar, você que ainda não comprou o fardamento do seu filho ou quer uma segunda opção para ter, né, aquela variedade, lavou, tem outra de reserva, a Via Bela facilita para você na questão do pagamento, tem fardamentos à pronta entrega e você, claro, encontra fardamento de todas as escolas do município e do estado lá na Via Bela Confecções, além de scrubs para enfermeiro, médico, professores, roupas de balé, toalhas e muito mais, tá bom? Via Bela Confecções, localizada na Rua Senador José Eusébio. Você pode mandar mensagem, entrar em contato, saber se tem o fardamento, o tamanho, tá? Tem muita coisa pronta entrega, mas se não tiver no tamanho que você está precisando, é só você encomendar, que é rapidinho, a produção acontece e eles entregam em tempo hábil para você, tá bom? Informações 994-770413 ou acompanhe as novidades pelo Instagram da Via Bela Confecções, @ViaBelaConf. O diferencial é aqui. E a gente tá por aqui no podcast em Foco deste sábado, conversando com o Hernandes Leite, que é biólogo. Estamos falando sobre a biodiversidade riquíssima da região dos Carnaubais, questão da preservação ambiental, né, os cuidados com o meio ambiente, sobre alguns crimes ambientais. Iremos falar já também sobre crimes ambientais que são cometidos por pessoas mesmos, né, que têm consciência do que estão fazendo, mas continuam fazendo, sobem a serra, deixam lixo, jogam sujeira em alguns açudes. Inclusive, o Hernandes ele tem um trabalho voltado para a questão da preservação ambiental da Serra de Santo Antônio e também do açude Estrela, aqui de Campo Maior. E está também falando com a gente sobre uma recente descoberta aqui na região dos Carnaubais, que vem chamando bastante a atenção dos pesquisadores, que é a descoberta de uma planta carnívora, né, muito rara, que foi encontrada aqui na nossa região. Você que acabou de ligar a sua tela, compartilha a nossa live, né, volta aqui do início, porque é uma aula de biologia, na verdade, né, uma aula de preservação ambiental, importante para todo mundo assistir. Então vem com a gente continuar aqui o nosso bate-papo, que o Hernandes ainda tem muita informação para compartilhar com a gente. Hernandes, há quem diga que biologia só se vê em sala de aula, né, é voltada mais para a questão da sala de aula. Como é que de fato é a vida do biólogo no dia a dia? A gente que trabalha é professor e pesquisador, eu digo que viver de pesquisa no Brasil hoje é quase impossível, né? Uhum. A gente tem que fazer ali mesmo força para continuar, porque a gente não tem incentivo, a gente não tem recurso. Sim. Né? E pouco incentivo mesmo para a gente trabalhar. Então tem que ser uma coisa de paixão, né? Sim. Mas que é muito importante. Hoje a gente tem a região dos Carnaubais inserida na perspectiva mundial, porque esse artigo que saiu da Utriculária, ele saiu numa das maiores revistas do mundo, que é o Boletim de Kew, que é o maior museu, né, botânico do mundo, que é lá em Londres, o Kew Garden. Então nós não estamos falando de uma revista qualquer, não é menosprezando as outras. Sim. Mas é uma das mais antigas e uma das mais importantes dentro do mundo da botânica, né? Então é uma revista muito conceituada, internacional, e hoje Campo Maior está inserida no mapa botânico devido a esse trabalho, né, relevante dentro da descoberta dessa planta, né? E isso a gente busca uma ajuda para a gente continuar fazendo esse nosso trabalho, porque a gente faz o que pode com o que tem, né? Tem deslocamento, a gente precisa às vezes voltar no local, numa área 2, 3 vezes na semana, né? Isso tudo tem. Às vezes a gente precisa compor uma equipe, por exemplo, o Matheus e o Matheus Pestano, que é um dos colaboradores do trabalho, ele quer vir visitar a nossa região agora em maio, mas ele está lá no Mato Grosso do Sul.
Então você pensa na logística do Matheus se deslocar lá do Mato Grosso do Sul para cá e também essa recepção da gente aqui com ele, né? Então a gente tem que receber ele aqui, tem que ter toda uma logística. E o Paulo Gonella está em São Paulo, então eles para virem para conhecerem a área, isso é muito importante, para a gente fazer novas descobertas. Tem outras plantas que está engatilhada para a gente estar escrevendo esses trabalhos, né? Também de grande importância para o meio ambiente do estado do Piauí no geral, não é só para Campo Maior, mas para o estado do Piauí, que mostra que a gente tem uma flora muito grande. Sim. E fora a flora, apesar de eu trabalhar com botânica, eu também trabalho com a fauna, que é monitoramento de algumas espécies de pássaros, né? E mamíferos. Em 2019 eu comecei um trabalho de monitoramento com armadilhas eletrônicas, monitoramento de fauna na Serra de Santo Antônio. Eu tive que parar esses trabalhos por falta de recursos, porque precisava comprar equipamento, precisava monitorar esses equipamentos e eu não tinha. Então eu tive que trancar esse estudo, essa pesquisa, por falta de apoio, né? De apoio científico, de apoio financeiro mesmo, né? Então isso tudo mostra que a gente tem um déficit nessa área muito grande, não é só aqui no estado do Piauí, mas no Brasil inteiro, né? A área da biologia é bastante vasta, né? Além da sala de aula, laboratório, tem vastas áreas, né? Tem outras áreas. Para quem quer ser biólogo, quem quer seguir na carreira de biologia, de ser biólogo, qual é a dica que você dá? Por onde começar? Primeiro tem que gostar. Sim. Porque quando você faz algo que você gosta, é mais fácil. Sim. Mesmo que seja uma área complicada, mas é mais fácil de você trabalhar. E dentro da biologia, eu conheci algumas pessoas, inclusive tem a minha sobrinha, ela sempre me disse, tia, eu não gosto de biologia. Eu disse, mas de qual é a área da biologia que você não gosta? Porque a biologia tem mais de 200 áreas que você pode atuar. Então, até dentro da perícia científica, você pode atuar dentro da biologia, formado em biologia, né? Então eu disse, então é preciso você conhecer a biologia. E se você não gosta de animais, tem a área de plantas. Se você não gosta de plantas, tem a parte da genética. Se você não gosta de genética, tem a parte molecular que você pode trabalhar em outras áreas da biologia, porque é muito ampla, né? Então, dentro da biologia, a gente trabalha a vida inteira. Sim. Tudo que há no planeta, né? Aí você tem que, como é muito, você tem que caçar ali um nicho que você gosta para trabalhar. Uma área muito boa, não falta trabalho, né? Sempre há concursos dentro da biologia. Agora mesmo teve concurso do Estado, teve concurso do IFP, né? Para professor de biologia. Então, para quem é licenciado, agora precisa ter aquele empenho, né? Do aluno, do graduando que está ali tentando, tem que buscar. Porque nada vem de graça e nem nada cai do céu, né? Tem que estar em constante estudo, tem que estar constante, porque, por exemplo, a minha luta, quem conhece sabe que não é de hoje. É desde a graduação que eu faço várias coisas, busco áreas, escrevo os trabalhos. Eu tenho 3 ou 4 artigos publicados. Então não é uma coisa fácil, né? É uma luta que tem que ser constante. E eu escolhi a botânica porque é uma área que eu gosto muito, né? Mas tem muitas opções. A UESP tem cursos aí maravilhosos de biologia oferecendo vagas, né? Então sempre há muita vaga para biologia, né? Quais são as pesquisas que você tem feito atualmente, Hernando? Olha, atualmente eu comecei fazendo mapeamento da biodiversidade da flora do Parque Estadual Serra de Santo Antônio, das áreas baixas, das piscinas. Depois fiz a parte da flora de altitude, que são as partes mais elevadas da serra. Hoje eu estou trabalhando com as plantas alimentícias, né? Hoje eu faço mestrado com as plantas alimentícias do Parque Estadual, da zona de amortecimento, que é a área que margeia a serra, né? As comunidades. Então hoje eu trabalho com as plantas alimentícias, né? Do Parque Estadual Serra de Santo Antônio. Fora a parte de educação ambiental, que também eu desenvolvo, e divulgação científica. Hernani, você atualmente trabalha também com relação ao combate à poluição do açude Estrela, né, aqui de Campo Maior. Como que está a situação atual? Qual é a situação real atual do açude Estrela aqui em Campo Maior? Precária. O porquê, necessariamente, na verdade, especificamente? Eu comecei em 2020 essa parte mais ativa de ambientalista, né? Porque é um déficit muito grande. Os problemas ambientais no estado do Piauí são graves, mas em Campo Maior tem se elevado, né? E não vejo tanto empenho em ser solucionado. Então, aquilo que não tem ninguém falando, passa-se como seja normal. Jogar um lixo no terreno baldio, um descarte irregular, de poda de árvore, de entulhos. Então isso começa a ficar maior, porque não tem ninguém falando. Então eu vi essa necessidade de alguém buscar
um meio da gente chegar até a população. Em 2023, eu iniciei um trabalho de cursos de educação ambiental junto à SEMAR, né? A SEMAR ofertou esse curso de educação ambiental para a comunidade de Campo Maior, não só nas escolas. Teve algumas escolas que a gente ministrou esse curso, mas teve comunidades, era para a comunidade. Poucas pessoas se inscreveram, né? Eram 500 vagas, a gente chegou a ministrar, eu acho que 300 vagas, né? Porque o pessoal não tinha tanto interesse. E os que se inscreviam, muito poucos apareciam, né? Nas escolas até que eles não tinham muita opção, porque era obrigatório eles estarem lá, então foi mais ou menos bom, né? Mas a população, no geral, não tem um interesse por cursos ambientais, né? Por formação ambiental. Até porque, eu digo assim, dentro da área, porque o meu mestrado é em desenvolvimento e meio ambiente, então é uma área que eu tenho um bom conhecimento, tenho expertise para falar. Assim, a população, a gente muitas vezes diz assim, a pessoa não tem, vamos dizer assim, sensibilidade ambiental. É o que as pessoas não têm. Porque as pessoas, temos que fazer ali as pessoas entenderem. A gente tem que trabalhar, eu acho que é bem complexo essa parte da educação ambiental. Porque o município tem que investir pesado em cursos de formação. Não só nas escolas, mas também nas comunidades, nos bairros, nas associações de moradores. Levar esse conhecimento para a população. Porque quando você educa, aí você tem um motivo para você cobrar. Se você não educou, vamos partir do princípio, nem todo mundo tem essa mesma sensibilização. Conhecimento todo mundo tem. Sensibilização é diferente. É quando você sabe que aquilo é errado, mas você não liga, sabe? Continua permanecendo no erro, né? No erro. E então eu gosto de tratar isso como um crime de trânsito. Você sabe que é errado andar sem capacete, mas você só se toca disso quando você é multado. Quando a PRF lhe pega, ele multa. Isso. Aí você fica com raiva da PRF porque ele multou. Não porque você estava cometendo um crime de trânsito e colocando a sua vida em risco. Isso se aplica igualzinho dentro da nossa região. As pessoas começam a descartar o lixo em um terreno baldio próximo da sua casa. Todo tipo de lixo, inclusive às vezes lixo químico, né, produtos químicos. E esse lixo, ele traz um impacto muito grande. Acúmulos começa a atrair animais, começa a atrair ratos, por exemplo, urubus e outros mais, né? Trazendo então doenças que anteriormente não tinha ali para esse foco de infestação, às vezes de rato, de barata, de outros problemas que não tinha naquela região, que começou a aparecer. Isso devido ao descarte irregular do lixo. A pessoa comete um crime ambiental, que é previsto na lei, né, esse enquadramento de descarte irregular de resíduos, e atrai também doenças como até mesmo a dengue. Aumenta, e teve um aumento muito grande no estado do Piauí justamente por isso, pelo descarte irregular de lixo. Então, além de fazer mal para o meio ambiente, está fazendo mal a si mesmo, né? Quando você faz mal ao meio ambiente, você está fazendo mal a si mesmo e aos outros, né? Isso. Porque o meio ambiente hoje eu digo assim, é o coração do nosso planeta. Hernande, qual é o alerta que você faz aos visitantes do açude ou da Serra de Santo Antônio? Muita gente tem consciência de que está fazendo errado e permanece, né, no erro. Leva resíduos, utiliza e descarta de forma ilegal, irregular, onde está, no caso, no açude ou na serra. Qual é o alerta que você faz? No açude do Estrela, que você tocou muito bem nesse ponto do açude, eu faço um trabalho sempre de monitoramento, de uma campanha também de pedir mesmo a população para parar de jogar, né? Porque ali se tornou, no açude do Parque Estrela, como eu passei a morar no Parque Estrela, então é o lugar que eu vivo, eu moro no Parque Estrela, eu comecei a notar um acúmulo recorrente de lixos, né? Então eu comecei a mapear e comecei a denunciar, fazer denúncias, fazer uma investigação mais profunda sobre o açude, a região do açude ali, né, no entorno. E ali no entorno do açude tem um lixão clandestino. Não é dizer que alguém joga uma sacolinha ou duas. É um lixão. Um acúmulo de restos de animais, de carcaças, muito mesmo. Tem pessoas que trabalham em abatedouros que descartam muita ossada, né, de gado, de outros animais por lá. Então isso traz um impacto enorme àquela região. O açude em si está poluidíssimo, um acúmulo de lixo muito grande dentro do açude. Em toda a margem do açude, o acúmulo de lixo é assim, horrível. Do lado do açude ali tem um riacho.
temporário, né, que é os canudos, que correm naquela região, que também é cheio de lixo. E outro impacto muito grande. Com o descarte de carcaças, restos de alimento e animais mortos, né, acúmulo de urubus é muito grande. E os urubus, eles possuem nas suas fezes ali uma, vamos dizer assim, um químico que mata as carnaúbas, e eles dormem sobre as carnaúbas. Então, todas as carnaúbas ali da região do Açude do Estrela e que margeia ali estão morrendo, estão doentes. Então a gente tem uma perca muito grande do carnaubal ali daquela região. Então eles estão matando os urubus pelo acúmulo ser muito grande, e eles dormem sobre as carnaúbas, ali estão adoecendo a flora também. Então, além da poluição do solo, da água, temos a poluição da flora, né? Então nós temos esse impacto muito grande e infelizmente não está sendo combatido. Não há uma campanha, não há placas, não há uma fiscalização. Então o acúmulo é muito sério. Hernani, você diz que a questão do lixo no açude não é uma sacolinha, é um acúmulo grande. Será que isso não se deve à questão da falta de educação ambiental, de consciência ambiental das pessoas, ou ao caos com relação à instabilidade na coleta de lixo que a cidade vive no momento? Olha, eu digo o seguinte, conscientização eu acho que é uma palavra assim que a gente não usa, mas sensibilização da população, porque consciência todo mundo tem. Você acha que a pessoa que pega uma sacola, ou um carro de mão, ou uma carroça, para descartar aquele resíduo, ele não tem consciência do que está fazendo? Eu acredito que tenha. Agora, sensibilização é diferente. Vou jogar aqui, eu me livrei do meu quintal, então eu jogo aqui, né? Então, falta educação ambiental, mas só a educação ambiental não vai funcionar. Tem que fazer fiscalização e punição. Porque no momento que multar alguém jogando lixo lá, vai diminuir. Então, e a questão do lixo. É claro, a gente tem uma deficiência na coleta de lixo em Campo Maior. E em alguns períodos, por exemplo, essa deficiência aumenta, né? Mas isso não quer dizer que eu não possa ter ali uma paciência de guardar esse lixo para 2, 3 semanas. Uma semana, no máximo, nunca passou mais de um mês sem coleta. Então, eu acho que isso é mesmo aquela questão, vou me livrar do meu lixo. Então, o livramento é jogar nas margens do açude, dentro do açude, nas margens, não é só no açude do Estrela, mas em todos. Eu fiz um desafio e continuo fazendo, de alguém encontrar um rio em Campo Maior, na parte periférica da cidade, que não seja poluído. Até hoje ninguém me provou. Todo Campo Maior, todos os rios de Campo Maior são cheios de lixo, porque a população não tem essa sensibilização de preservação daquele ambiente. Então é preciso uma fiscalização. A prefeitura tem que fazer isso urgente. Colocar fiscais para monitorar e punir. Não é só... O poder público agir com mais severidade, né? Mas para isso tem que ter primeiro uma parte da educação, né? Sim. Tem que educar essa população. Para depois... né? Para depois cobrar, né? Exatamente. Hernani, a Serra de Santo Antônio é um patrimônio natural da nossa região. Qual é a importância ambiental dela para a nossa cidade? Eu acho que para nossa cidade é um dos lugares mais importantes que eu considero. Não só pela parte do turismo religioso, que é claro, é importante, mas sim pela parte da preservação daquele lugar, né? E para o estado do Piauí é uma riqueza enorme. Nós temos outras unidades de tamanha importância, mas nosso parque não fica atrás. Porque são unidades de preservação ambiental, de conservação ambiental de muita importância. Hoje a gente tem 3.600 hectares, né, preservadas, que é o parque, né, o tamanho do nosso parque, que não é pequeno, e eu acho que deveria ter se estendido, né, porque nós temos outras áreas que não foram beneficiadas com a parte do parque, e nós temos aí, hoje, fonte de recursos para algumas pessoas. Tem gente que trabalha como guia de turismo, né, condutores de turismo. Temos a população que está praticando atividade física e indo visitar lá a Serra de Santo Antônio, que isso é muito importante. E quando a população conhece a importância de se visitar um parque, é muito bom, né? Porque a população está dentro. Inclusive hoje, as leis, né, principalmente aqui do estado do Piauí, uma vamos dizer assim, das demandas é trazer a população para dentro das unidades de conservação, para que elas também possam saber a importância daquele lugar. Um dos problemas é o acúmulo de pessoas dentro dessas áreas de preservação sem algum tipo de condução,
sem uma pessoa para orientar. Então vem gente de todo lugar do estado, porque nós recebemos gente de fora do Brasil, nós já recebemos gente da França, já recebemos gente de outros lugares que vem para o Brasil e vê falar dessa unidade tão bonita, com áreas muito belíssimas, né? Porque quando a gente fala de Parque Estadual Serra de Santo Antônio, as pessoas imaginam lá a área que tem um cruzeiro, né? Sim. Tem uma cruz enorme e tal, e sobe as escadarias. Inclusive nós somos a segunda maior escadaria do Brasil, né? Então nós temos aí esse recorde, né? São 1.840 degraus, né? Que estão em péssimas qualidades, estão sendo degradados pelo inverno e precisa de uma reforma urgente, né? Foi feita uma reforma que não funcionou muito bem, botaram corrimãos em algumas áreas, alguns vândalos foram lá e quebraram, praticamente 60% dos corrimãos foram quebrados, né? Mas além da área ali do cruzeiro, a gente tem as cachoeiras, que são o Vale das Cachoeiras, que vai ali pelo IFP, né, pela fazendinha, um lugar belíssimo. No período de chuvas não há lugar melhor para se passear, levar a família. O acesso também não é tão ruim, dá de se acessar, pessoas, até mesmo pessoas com mobilidades conseguem acessar. Nós temos ali na região do Resolvido, que pouquíssimas pessoas conhecem, tem Olho d'Água, temos nascentes importantíssimos e também temos algumas cachoeiras, pequenas, mas temos. Então nós temos a Serra do Bugarim, que tem um relevo assim maravilhoso para se observar. Então a Serra de Santo Antônio é um parque rico em nascentes, em biodiversidade. Nós temos ali na margem o Ecocítio, que é um lugar também que oferece um lazer, que está dentro do parque, dá para trabalhar a educação ambiental também naquela área, que são as piscinas naturais do Parque Estadual Serra de Santo Antônio, naquela região. E hoje nós temos dentro do parque, que também é de muita importância, que são a pegada ecológica, que são pegadas nacionais de trilhas, né, de longo curso, que a gente fez. Eu trabalhei isso junto com o Osiel Monteiro lá, do Parque de Sete Cidades, que ele é o coordenador de trilhas aqui da nossa região. Então a gente começou a trabalhar isso. E qual é a importância? Porque a gente está começando a receber visitantes do mundo todo. E em alguns parques, em algumas unidades, essas pegadas já são ativas, né? Então as pegadas de longo curso é muito importante para orientar o visitante. E hoje nós já temos mais de quase 1.200 quilômetros sinalizados dentro do Parque Estadual Serra de Santo Antônio. Que são plaquinhas, quando você vai subindo ali a área do cruzeiro, as escadarias, são plaquinhas em preto e em amarelo, sinalizando que você está no sentido certo, com informações. No início, logo na chegada ali da área das escadarias, você vê uma placa com sinalização mostrando o que tem ali, quais os deveres, quais as obrigações. Então você se orienta por ali, você consegue chegar lá no topo orientado pelas placas, né? Isso foi um trabalho que a gente fez e que a gente continua também precisando de apoio para sinalizar mais trilhas dentro do parque, né? Recursos financeiros, porque lá em Sete Cidades tem uma oficina disponível para a gente ir lá confeccionar essas placas. Mas a gente precisa se deslocar de Campo Maior para lá, com mais de uma pessoa, para confeccionar essas placas e trazer de volta. Além disso, a gente tem que fixar essas placas nas trilhas. Então sempre a gente precisa desse apoio. A prefeitura, na última vez, nos forneceu funcionários e veículos, mas a gente precisa desse apoio. A gente precisa de uma oficina aqui na nossa cidade para a gente sinalizar, que são a trilha Caminho de Santo Antônio, né, que a gente tem uma pegada de longo curso oficial do ICMBio, né, que hoje a gente também é uma parte importante hoje do parque, né, que é essa sinalização. Sim, Hernani, voltando aqui para a questão da preservação ambiental, nas suas escaladas, nas suas visitas à serra, quais são os crimes ambientais que você constantemente costuma encontrar? Os maiores são o lixo, o descarte de lixo. As pessoas sobem ali as áreas de visitação, tanto nas escadarias como nas cachoeiras, e o lixo que elas levam, elas deixam. Garrafas de latas de refrigerantes, garrafas PETs, garrafas de alumínio, fralda descartável, a pessoa leva um bebê e deixa as fraldas lá. Então a última vez que eu subi no parque, no dia 11 de abril, eu encontrei uma quantidade absurda de lixo lá no topo. As pessoas que sobem lá têm que ter a sensibilização de saber que nós não temos uma coleta ativa lá. Então, se você levou seu lixo, você tem que trazer para casa, ou ter pelo menos as lixeiras lá embaixo. Porque eu solicitei o ano passado, junto ao Zé Neto, que é o gerente de unidade de conservação do estado do Piauí, 2 lixeiras.
Zé, eu preciso de 2 lixeiras grandes para colocar aqui na entrada do parque. Pelo menos para facilitar, porque o acúmulo de lixo era muito grande espalhado. E a SEMAR prontamente confeccionou 2 tambores bem reforçados e trouxe para a unidade. Então, pelo menos na parte de baixo das escadarias, a gente consegue ter um lugar de descarte. Mas nós não temos pessoas disponíveis para ir lá coletar esse lixo lá em cima e trazer. Então você levou sua garrafa, você levou sua sacola, você levou seu bebê e tirou a fralda lá, então você traz pelo menos até os tambores. O importante era levar até a sua casa, até seu lixo, mas pelo menos até os tambores já evitaria grandes problemas. Você pode até estar aproveitando aqui o espaço, fazer um apelo, né, para as pessoas que estão subindo, que estão levando seus produtos, que recolham e tragam, porque isso oferece um risco enorme, até porque esses materiais para se decompor levam anos, enquanto isso vai fazendo mal. As pessoas ainda não entenderam que é um impacto muito grande, principalmente se tratando de unidade de conservação. Esses dias eu fiz um vídeo que teve uma repercussão muito boa na internet, que eu mostrei que dentro do parque tinha uma plantação de milho. Né? Alguém jogou umas espigas de milho lá e começou a proliferar. Algumas pessoas falaram assim, mas não tem problema, é um alimento, é milho. As pessoas têm que entender que lá é uma unidade de conservação. Se conserva o que já se tem lá. Não é interessante um plantio de milho, porque ali a gente tem uma fauna. Sim. A gente tem animais que vivem ali. Esses animais vão começar a se viciar nesses alimentos. Então isso foram pessoas que descartaram, né, de forma irregular. O milho, o abacaxi, uma laranja. Então esse tipo impacta o ambiente também. E você imagina lixo. Esses dias a gente teve lá em cima, a gente observou alguns animais, algumas que a gente chama de calango, né? Lagartozinhos lá no lixo, mexendo no lixo, procurando alguma coisa para comer no lixo. Isso a gente vê que a fauna já está impactada, né? Então a gente vê pichações nas rochas, que é crime ambiental, previsto em lei, punição, né? Essas pichações também, vandalismo das placas, dos corrimãos, isso também é crime. Então a gente faz um apelo à população que visita. É muito importante, eu sempre convido a população a visitar, a conhecer nossa unidade. Mas com essa sensibilização de não descartar seu lixo lá, leve de volta. Não, se você trouxe, você leva. O mesmo peso, é menos, né? Porque a pessoa traz uma garrafa de refrigerante e vai voltar só com a garrafa vazia, né? É verdade. Então isso a gente tem que trabalhar isso, a gente sempre... E uma das coisas que a gente está trabalhando, Francis, é a visita ao parque conduzida, com os guias. Mas é isso, tem que pagar. É necessário, porque quando você sobe... As pessoas que sobem com os guias não descartam o lixo lá. Porque os guias são orientados, a Jéssica, o Leonardo, o Paulinho, são orientados. É uma das primeiras coisas que a gente fala para o grupo, né? Não descarte nenhum papel de balinha no chão. Guarde na sua mochila, no bolso. Não descarte. Então, quem sobe com condutor no parque hoje, nas cachoeiras, não deixa lixo. É a população que sobe sozinha. Escolas que vêm de outras cidades, por exemplo, elas não contactam um guia. Elas simplesmente vêm e sobem. Isso é um problema, porque não conhece nada sobre a fauna, não conhece nenhuma planta do local, a história daquela região. Então o guia ele tem um papel também muito importante dentro de uma unidade de conservação. Além de impedir esse descarte do lixo, de contar sobre a história, sobre a importância daquele local. Então isso é muito importante, a gente tem pedido muito para quem vem ao parque solicitar um guia, né, que é muito importante. E isso está sendo trabalhado para o futuro do nosso parque, né? O acesso. Ninguém vai cobrar um acesso, mas pelo menos um acesso guiado. Sim. Porque nós temos também casos de serpentes. Eu encontrei uma serpente morta. Tava lá a serpente, um pedaço de pau que alguém matou uma serpente dentro de uma unidade de conservação. Seu habitat natural, né? É crime ambiental grave. A pessoa pode pegar até 1 ano de cadeia e pagar uma multa altíssima, que ultrapassa R$5.000 dentro da unidade de conservação. Então a pessoa tem que entender, se você está dentro de um parque, o que tem ali é para ser conservado, não matar uma serpente lá dentro. Isso não aconteceria se fosse uma pessoa acompanhada de um guia. Então a pessoa tem que ter consciência que vai ter serpentes, vai ter alguns outros animais, alguns insetos, que podem oferecer um risco real. Já foi
filmado, tirado foto de cascavéis, né? Que são serpentes que tem uma peçonha muito grave. Mas ali é o lugar dela. Ela vive naquele lugar. Você que é um intruso. Então você tem que entender. As pessoas têm uma prática que é considerada errada, que as pessoas fazem muito, que é levar animais, pets, para a unidade de conservação. E não pode. Não é permitido pelas leis que regem as unidades de conservação. Ah, mas qual é o mal que faz eu levar meu cachorrinho? Ele é um animal intruso naquele lugar. Então o cachorrinho ele vai latir, vai afugentar os animais, tem ali, a gente tem muita fauna, temos roedores, então ele vai latir para acuar. É porque é um animal doméstico, lá é local do animal silvestre. E lá o animal ele não tem essa consciência de que está no lugar proibido. Isso. Né? Ele pode vir acuar uma serpente e a serpente vir picar o animal. Ele, exato. Então causar ali um acidente. Então tudo isso foram feitas leis porque foram feitos estudos provando. Então é contra as leis ambientais levar animais silvestres, pets, né? Pets para esses lugares que tem animais silvestres, que pode vir a causar algum impacto naquele ambiente. Outra coisa também que não é permitido por lei são os sons, caixas de sons muito altas no lugar. Sim. Porque impacta também, afugenta a fauna, né? Antes, quando a gente subia as escadarias, a gente observava muito uma espécie de pássaro que é muito rara e que ocorre lá nas escadarias, que é o sanhaço de fogo. Um pássaro lindo, vermelho, e só ocorre lá nessa região com frequência. E eu observei que a gente não está mais encontrando eles lá, porque o animal ele não é acostumado com som, com música alta, com gritos. Então ele procura um lugar de sossego. Eu sei que existe dentro do parque o urubu-rei, que muitas poucas pessoas conhecem aqui na nossa região, mas a gente não observa ele na nossa visitação, porque é um animal furtivo que não gosta de presença humana e nem de barulho. Então por que nunca foi observado? Porque as pessoas não têm a prática de ir em silêncio, então não se observa. Eu já fiz registro dele lá porque eu sempre ando em silêncio, né? Então eu sempre faço essa recomendação. Coloca o fone de ouvido. Se você quer subir a serra ouvindo a música, põe o fone de ouvido. E ouça sozinho. Né? Ouça sozinho, porque impacta, afugenta os animais, a fauna. Né? Tem fauna muito sensível no parque. Temos onça, temos jaguatirica, temos gato do mato, temos roedores como o mocó, que é uma figura presente dentro do nosso parque, que eles se incomodam com esse tipo de visitação. Que danifica, né? Ali a parte. É uma poluição. Certo. Já estamos quase no finalzinho do nosso bate-papo de hoje, mas antes eu queria dar uma dica para você que está precisando trocar seus óculos, comprar óculos novo, se já tem armação, quer trocar apenas as lentes, você vai lá na Ótica Matos, faz uma consulta, a consulta é facilitada, tá bom? Você faz a consulta, tem a possibilidade de já sair com seus óculos em até 40 minutos, tá bom? 40 minutos. Além de tudo, você tem o pagamento facilitado no carnê, no cartão, à vista, no Pix, em espécie e tudo com desconto, porque a Ótica Matos facilita de verdade para você, né? Não estender seu problema de visão mais pra frente. Tá com dor de cabeça, tá sentindo a visão turva, pode ser que você esteja com algum problema afetando você e acha que é outra coisa, na verdade pode ser a visão. Faça uma consulta lá na Ótica Matos e aí você vai ter uma variedade em óculos de graus, esportivos, tem armações de várias marcas, modelos e também temos relógios, óculos de corrida e muito mais. A Ótica Matos está localizada lá em frente ao Colégio Alfabetoc, na Avenida José Paulino, a unidade 2 também aqui em frente à Clínica Maior Medicina, e você encontra também outras unidades da Ótica Matos em Boqueirão do Piauí, José de Freitas, Altos, Piripiri. Procure a que esteja mais perto de você, faça a sua consulta, compre os seus óculos com bastante facilidade e, claro, com descontos especiais. Ótica Matos, informações 995 40 0503, porque tão importante quanto a sua imagem são os óculos que você usa. E por aqui a gente vai chegando ao finalzinho do podcast em Foco, né? Da edição desta semana com o biólogo Hernandes Leite, que trouxe aqui para a gente muita informação a respeito da descoberta que aconteceu aqui recentemente na região dos Carnaubais, sobre a planta carnívora, sobre a questão da preservação e crimes ambientais. Você assiste a nossa live, compartilha, é uma aula riquíssima em conhecimentos ambientais. E a gente vai finalizar aqui o nosso podcast, né,
trazendo aqui para o Hernande uma questão de consciência. Hernande, se você fosse fazer um alerta, dar uma dica, fazer algum pedido de socorro, alguma coisa do tipo para as pessoas com relação à questão ambiental de Campo Maior, o que você diria? O que você pediria? Olha, eu faço um apelo à população de Campo Maior para a gente tentar reduzir o descarte irregular de lixo, que é um crime ambiental grave, prejudica o meio ambiente no todo, né? O nível de poluição afeta todo mundo, as doenças. O pessoal no verão eles queimam esse lixo. Sim. Então o impacto na saúde respiratória é muito grande, né? Nós temos doenças que estão se espalhando aí, pode ter certeza que são através desses impactos ambientais. E esses crimes ambientais, ele tem um impacto grande, não só para a gente aqui de Campo Maior, mas para o mundo todo, porque afeta todo o planeta. E além de tudo isso, o pessoal está abandonando muito animais nesses locais também que se jogam lixo. Animais vivos, né? Animais vivos, né? Eu mesmo já fiz resgate de diversos animais. Adotei, inclusive, agora 2 gatinhos que eu achei também lá no lixão do Estrela. Então isso também é uma prática criminosa, né? E eu peço à população, você flagrou alguém, fez o flagrante, né, de alguém em uma situação dessa, descartando lixo, jogando animais fora, né, abandonando animais, denuncie. 190 polícia pode fazer a denúncia, faça imagens, porque o cidadão tem que também trabalhar. E outra, não adianta só a prefeitura fazer a limpeza da área e a população não contribuir. Então tem que ser uma parceria do poder público, né, do poder municipal com a população. Então você tem que ajudar a população, a prefeitura a manter a cidade limpa, porque não é só um papel da prefeitura, é um papel de todos os cidadãos manter o planeta igualmente equilibrado, né? Então eu convido a todo mundo a fazer parte, né, dessa parte ambiental. Todo ano a gente faz distribuição de mudas, né? Também é um projeto que eu faço, que é a distribuição de mudas. Então a gente está aí nessa parte e a gente está crescendo, a gente vai fazer apostilas, a gente vai fazer panfletos da parte ambiental, né? E para tentar tocar a população de um modo que chegue mesmo nessa parte da consciência ambiental. Então é isso, Hernandes, eu queria agradecer a sua disponibilidade, você ter vindo aqui trazer esses conhecimentos, esse alerta, né, para os cuidados com o ambiente, não somente aqui da nossa região, mas de uma forma geral. Você ter disponibilizado seu tempo, ter trazido aqui essas informações acerca tanto da planta carnívora quanto a questão do lixo, da preservação do ambiente. Eu gostaria muito mesmo que as pessoas que estão nos assistindo compartilhem a nossa live, se você gostou desse episódio, né, compartilhe para os seus grupos, para os seus amigos, para o pessoal que tem esse hábito de subir a serra, de visitar a açude, para assistir a nossa live, porque aqui a gente hoje, o Hernande trouxe, né, muitos conhecimentos com relação aos cuidados com o meio ambiente, com a questão da preservação ecológica e, claro, nós todos temos essa responsabilidade, né? Preservar é um direito e um dever de todos nós. Eu agradeço você por assistir ao nosso podcast deste sábado, compartilhe e no próximo episódio eu conto mais uma vez com você. Tchau, tchau e até lá.